Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui com o Marcelo para mais um episódio do AgroConecta. Tudo certo, Marcelo? Quer se apresentar um pouquinho para nós? Tudo certo, José. Meu nome é Marcelo, eu sou professor do Senai, né? Atualmente trabalho com os cursos de mecânica, sou formado em engenharia mecânica, tenho especialização em engenharia de segurança, engenharia de produção, né? Fiz o meu mestrado na área de impressão 3D, então estamos aí na lida aí ajudando o pessoal nesse desafio aí da robótica. Top. Vou fazer algumas perguntas aqui para o senhor, beleza, Marcelo? Beleza? Bom, a primeira aqui, qual que seria a importância da integração entre os sistemas mecânicos, elétricos e de programação para que garantir o bom funcionamento e um funcionamento eficiente de um robô para o senhor? O robô ele é um sistema automatizado, né? E a automação ela passa por essa questão da programação, componentes elétricos, componentes mecânicos. Então a integração desses campos aí é um desafio, porque daqui a pouco, se você tem um bom sistema elétrico montadinho ali certinho, mas ele não conversa com a parte de programação ou com a parte mecânica, né, eles não funcionam em sintonia, o robô como um todo ele não vai executar aquilo que é proposto, né? Da mesma forma que você tem um sistema mecânico extremamente eficiente, mas a parte de automação ali, ou a parte de programação, ela não executa o que tem que ser executado, o sistema também ele não vai estar operando da maneira correta, né? Então, é extremamente importante que na fase de desenvolvimento dos componentes mecânicos, elétricos e de programação, né, todos sejam levados em conjunto para que no final o resultado ele seja de fato convergente com aquilo que o sistema lá, né, que foi pensado, execute o que tem que ser executado, né? Então, tudo tem que trabalhar em sintonia. Então, aí está a importância de testes, enfim, né? Nesse sentido aí, para que tudo funcione da maneira correta. Uhum. Segunda pergunta aqui é quais que seriam os principais fatores que você considera ao escolher os materiais devidos para construir um robô competitivo em termos de resistência e também a leveza dele? É. Então, hoje, cara, essa questão de materiais aí, né? A gente tem uma possibilidade infinita de utilização, né? A própria impressão 3D, né? Os materiais de manufatura aditiva ali da impressão 3D, são materiais que podem trazer essa concepção aí de redução de peso e incremento de resistência, né? Então, utilização de materiais celulares ali, né? Na impressão 3D, tu consegue fazer uma geometria leve, mas a partir de uma estrutura interna que vai trazer a questão de resistência. Então, isso aí é um diferencial, né? Você pensar nessa construção, daqui a pouco, utilizando recursos de manufatura aditiva, né? Que, em alguns componentes, mas também, né? Você tem materiais ali, como, por exemplo, perfis de alumínio, a própria utilização de madeira, que você pode estar utilizando chapas ali, né, de espessuras variadas também, utilizando máquinas de corte a laser. Então, a escolha do material, ela vai depender daquilo ou do local que aquele material vai estar sendo empregado. Então, vamos supor, a estrutura, ela tem que ser a estrutura do robô ali, né? Ela tem que ser um corpo resistente e leve. Mas, porém, daqui a pouco, se você tiver um choque, algo nesse sentido, né? Você tem que pensar para escolher um material daqui a pouco que não vá sofrer uma trinca, uma quebra, né? Então, o estudo dos materiais ele tem que também ser levado em conta junto com o que esse material ele vai ser solicitado ali na hora da competição, né? Então, se eu preciso levantar uma carga, daqui a pouco tem que ser um material que ele tem que ser pensado, ou se for uma impressão 3D, algo nesse sentido, na orientação de impressão, ou se é um material que ele é suscetível a trinca, se ele pode dobrar, enfim, né? Então, esse estudo ele está muito ligado ao que aquele
componente, né, ou aquele material daquele componente vai executar, para daí de fato você definir, né, e essa questão da resistência e do baixo peso, que nem foi comentado, ele é um fator de performance né, hoje na competição, aí, porque daqui a pouco o peso ele vai reduzir aí a capacidade de deslocamento, né, para execução de tarefas. Então também é um fator muito importante, mas assim a gente não consegue cravar qual material de fato é o ser utilizado, né, a especificação técnica, porque vai depender muito do onde esse material empregado vai ser utilizado, mas utilização de perfis de alumínio, madeira e impressão 3D, se bem utilizados aí, podem trazer bons resultados. Uhum. E para o senhor, quais técnicas seriam que você utilizaria para validar e testar protótipos de robôs antes de submetê-los a uma competição, garantindo que atendam às especificações e sejam confiáveis? Ó, a questão da confiabilidade, eu diria o seguinte, né? Nesse projeto que está sendo executado, como ele é um projeto de desenvolvimento que você vai executar tarefas a partir de um conceito que acredito que todo ano aí, né, toda competição é um conceito novo, a validação desses protótipos, neste caso, ele tem que ser, primeiro, eu diria, validado a partir de um sistema CAD, então, tu ter um bom modelamento do teu robô. Então, uma técnica a partir do protótipo digital, né? Tu fazer o desenho desse cara, tu já vai ter ideia de dimensão, de alcance de alguns componentes, né? De medidas de altura do robô até o solo, de distância entre eixos, enfim, né? Então isso aí já é uma prototipagem, ele já gera aí uma garantia aí plenamente confiável. Hoje os sistemas CAD aí, né? Se você faz um desenho bem elaborado, você consegue prever várias situações do dia a dia já no computador. Um segundo passo muito importante depois da validação do CAD é a validação em campo. Então, tu usar técnicas de fabricação ou propriamente uma prototipagem por impressão 3D para tu colocar as peças ali do robô para funcionar, né? Fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, se tiver que pegar uma peça, imprimir lá o dispositivo, testar ele em campo. Que daqui a pouco no teste e na montagem você vai perceber situações que no CAD elas podem passar despercebidas, né? Então a confiabilidade aí 100% você vai conseguir nessa execução do protótipo, né? Então pegar as peças do CAD, executar ali impressão 3D, corta laser, manual, enfim, né? Você tem que gerar o físico e como essa competição ela exige que vocês façam um dispositivo novo a cada competição, infelizmente boa parte da validação do projeto vai ser na tentativa e erro mesmo, né? Então você vai pensar em uma situação e daqui a pouco essa situação aplicada no treino e tudo mais, ela não vai validar, né? Ou uma fixação, algo nesse sentido. Então, infelizmente, né, você tem esses caminhos para encurtar ali no CAD, enfim, mas de fato você vai ter a confiabilidade quanto mais tempo tu usar ele com aquele dispositivo que te propôs lá e deu certo, né? Então, testar várias possibilidades dentro de uma gama aí que seja aceitável ali, né, para execução. Também tu não pode ir muito além daquilo que o projeto pede, né? Mas para validar 100% confiabilidade é testando mesmo. Uhum. E qual que seriam, tipo, as melhores práticas para projetar um sistema de engrenagens ou polias que maximizem torque e velocidade sem comprometer a durabilidade do robô? Qual que seria mais eficiente? Usar um sistema de polias com uma correia ou os sistemas de engrenagem com coroas ou engrenagem de toque? A questão de engrenagens é o seguinte, né? Então, as polias, dependendo se é um sistema, por exemplo, que você precisa ter alcance, né, um sistema telescópico, algo nesse sentido, o emprego da polia ela é ok, né, desde que bem dimensionada a polia, pensando na questão daqui a pouco de poder sofrer uma ruptura, algo nesse sentido, né, estourar ali, né, então tem que tomar cuidado com esses detalhes. Mas sistemas de longo alcance, que você precise dessa extensão,
sistemas de polia e correia são ok, porque até porque é difícil tu fazer um mecanismo ou um trem de engrenagem que seja suficientemente, vamos dizer assim, grande para executar esse tipo de movimento, né? Então, um sistema, por exemplo, de pinhão e cremalheira, que seria um sistema de engrenagem para executar esse deslocamento maior, talvez não seja suficiente, porque se no meio do caminho tiver uma quebra num dente da cremalheira, ali, né? Pensando esse sistema de pinhão e cremalheira, o sistema, por exemplo, portão eletrônico lá, né? Então, tu executar isso em um robô, daqui a pouco entra ali uma sujeira ou pega alguma coisa num dente ali, já pode dar problema. Então, sistemas de polias para longo alcance, e eu aconselharia o uso de engrenagens de toque para transmissão de torque próximo ali, né? Então, um sistema rotativo ou algo nesse sentido. Até porque esse conceito que tu citou ali de torque e velocidade, ele é inversamente proporcional. Então, assim, se eu tenho... eu não consigo... eu tenho que chegar num equilíbrio entre os dois. Eu não consigo ter torque elevado com velocidade elevada. É muito difícil eu ter. Eu vou ter que ter um componente muito grande para isso. E da mesma forma que se eu tiver velocidade, daqui a pouco eu posso comprometer o torque. Então, o estudo daqui a pouco de sistemas, acredito que vocês empregam aí algo relacionado à telemetria, vocês conseguem identificar algumas situações que podem ser identificar essas situações de variação de torque, algo nesse sentido, né? Então, se você quer velocidade e capacidade de carga, você tem que chegar num meio termo, né? Você não vai conseguir atingir a excelência em um ou outro, né? Você vai ter que ser eficiente para aquilo que vai ser proposto, né? Mas voltando ali na questão, se eu quero grande capacidade de transporte ou deslocamento, posso utilizar sistemas de polia ou mecanismos, né? Mas se eu quero ali uma precisão de movimento, engrenagem. É até legal porque ontem aqui no nosso campeonato a gente tem um sistema de polias e rodanas, que é o Viper Slide, que a gente chama, né? Que alcança cerca mais de 1 metro de altura, e isso é muito bom para quem costuma usar sistemas com que alcance altura muito elevadas, né? Isso facilita bastante o nosso uso, né? Tipo, é uma máquina muito eficiente, um sistema muito eficiente, né? Comparado aos outros. É isso aí, porque assim a própria polia, ela é um sistema que ajuda a distribuir também a carga no içamento ali, né? Então a gente aprende na física lá, né? A divisão de peso a partir de polias, né? Porque se eu tiver um contato direto de engrenagem, o torque ele tá tipo, a força tangencial, tudo mais, está agindo sobre o dente da engrenagem. Então, se eu tiver uma sobrecarga ou um tranco no meu sistema, a polia ainda ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, de patinar ali, né? Já se eu tenho uma engrenagem com a outra, dependendo do tranco que dá o trabalho nesse sentido, ela pode quebrar, né? Então, é lógico, tem que ponderar essas situações aí também, né? Tudo no projeto ele depende daquilo que está sendo utilizado. Então, daí a gente volta na questão anterior. Para validar todos esses detalhes é teste, né? Mas acredito que assim, uma verdade que a gente tem é essa, né? Então, os sistemas que precisam de deslocamento, pelo que a gente viu aí do que vocês estão executando, a eficiência da polia para essa alcance é bem relativamente melhor do que... Pode ser que outros grupos aí, o pessoal que está vendo aí esse vídeo aí, pode ter pensado em outras situações eficientes, então também usando engrenagens, né? Então isso que é interessante desse projeto também, né? Daqui a pouco a gente pega essa variedade de ideias aí e vai otimizando, né? Mas nesse sentido aí, então a gente também tem que pensar aí muito no que utilizar, porque daqui a pouco a gente maximiza uma situação e prejudica a outra. O projeto ele é assim, ele não consegue ter 100%, né? A gente vai ter que chegar num meio termo bem feito, né? Daqui a pouco, se a gente priorizar alguma coisa, vai faltar do outro lado. É um cobertor curto ali, né? Tem que, se puxar muito para um lado, descobre os pés, se puxar muito para os pés, descobre a cabeça. Então, o projeto é achar um meio termo, certo? Sim, claro. Vamos adiantar, que senão daqui a pouco a gente fica meia hora aqui e ainda não terminou as perguntas.
Vamos É a para a última última já? aqui. É a última, só para finalizar aqui com uma pergunta mais pessoal. Que quais são os seus primeiros passos, quais são os seus principais passos, desculpa, que você segue para elaborar um projeto de engenharia robusto e eficiente desde a concepção até a execução final? É. Projeto, geralmente, assim, ele tem, no geral, qualquer coisa que tu vai projetar, inclusive para a tua vida, né? Primeiro de tudo, você tem que saber o que você quer fazer com aquele projeto. Então, você tem que ter uma pesquisa que a gente chama de projeto informacional. Então, você vai coletar informações sobre aquilo que você vai fazer. Porque aí, nessa coleta de informações, você vai ver, por exemplo, se é uma inovação, você pode pesquisar patentes daquele projeto, se já existem. Você vai pesquisar produtos concorrentes, né? O que os teus concorrentes já fazem, né? Então, você vai coletar o maior número de informações para dar o primeiro passo. Então, seria essa questão, fazer um projeto informacional, coletar o maior número de informações possíveis sobre aquilo que você vai fazer. Depois, você vai fazer o que a gente chama de projeto conceitual, que é pegar essas informações que você coletou e começar a desenvolver e fazer um brainstorming daquilo que você vai executar. Então, começar a jogar ideias. Não, eu vou fazer um Moi Robô com um projeto de coleta lá, uma coleta por garro, uma coleta por sistema coletor, enfim, né? Você vai jogar as ideias e você vai montar um conceito daquilo que o teu robô vai executar baseado nas informações que você coletou lá no começo, né? Você vai começar a desenvolver ele. E depois você vai executar um projeto de fato detalhado, que é começar a executar esse projeto baseado nas informações que você coletou e nos conceitos que você levantou, né? Então você vai detalhar esses conceitos e começar de fato a executar o projeto. Esses 3 passos eles têm que ser seguidos nessa ordem, porque daqui a pouco, se você começar lá pelo executar, né, você vai chegar numa situação que não vai funcionar e você vai ter que voltar a coletar informações e, vamos dizer assim, organizar essas ideias, né? Se você começar pelo projeto conceitual, daqui a pouco vai faltar informações para você chegar no projeto final, né? Então, sempre nessa ordem. Coletar o maior número de informações, organizar essas informações e começar a fazer um esboço do projeto para depois, de fato, executar, né? Então, existem técnicas, existem ferramentas que podem também auxiliar nessa questão de desenvolvimento de projetos aí voltado à engenharia. Mas essa ordem a gente sempre tem que seguir até para a nossa vida, né? Então, primeiro, coletar informações, planejar, depois, né, começar a ver como que a gente vai executar aquilo para, de fato, executar, né? Então, uma ordem natural aí que o projeto também, se bem utilizada, essa ordem, ele vai ter uma chance de ter sucesso maior do que simplesmente fazer por fazer, né? Sim, no nosso campeonato é bem comum ter bastante busca de, tipo, pesquisa e tal, de inspirações, e tanto por conta de nós temos bastantes ferramentas, tanto como o Orange Alliance, que é a ferramenta de análise de estratégia, até bibliotecas dos nossos softwares de CAD, como o Onshape, que tem sua biblioteca pública, e até também vídeos no YouTube. Tem um desafio que o pessoal faz, que é Robot in 30 Hours, que é o robô em 30 horas, onde eles em 30 horas devem construir um robô que faz praticamente tudo dentro da arena. Normalmente é no exterior que isso acontece, e a gente consegue tirar bastante inspirações de lá. E após isso, obviamente, a gente faz até brainstorms junto com o pessoal que não é da engenharia. Faz, por exemplo, com o pessoal do AE, que faz brainstorm de design, das coisas no robô. Isso auxilia muito também na nossa construção, né, em si. É isso aí. Não, isso aí ajuda muito, cara. Por isso que hoje, assim, vamos dizer assim, o resultado que vocês estão atingindo, né, ele já, vamos dizer assim, ele é um resultado, uma execução esperada, né? Não é assim uma execução que você fica surpreso com o resultado, né? Você construiu aquilo ali baseado nessas informações. Então, Sim. esse é o caminho certo, né? Mas então é isso, Marcelo. Quero agradecer a tua presença, quero agradecer o tempinho que você apresentou para nós, todas as suas ideias, toda essa ajuda, todas essas dicas. E vamos finalizar por hoje mais um episódio do AgroConnecta. É isso aí. Obrigado, José, pelo convite. Tamo junto aí. Valeu!